Bom, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, eu sou o missionário Daniel Silveira e vou aqui gravar outro vídeo de evangelização. Dessa vez eu vou estar aqui dando uma resposta a um ataque de um protestante que veio comentar em uma das minhas publicações no YouTube. O cara escreveu da seguinte maneira, olha como ele foi bastante delicado, né? Ele disse assim: missionário Daniel Silveira, você é um enviado do inferno para perseguir nós evangélicos. A Igreja Católica se desviou da verdade no século IV e até Lutero só levou almas para o inferno. Primeiramente, querido, você que comentou esta agressividade contra a minha pessoa, dizendo que eu sou um enviado do inferno para atacar vocês evangélicos, eu tenho duas respostas até aqui, certo? Primeiro, que eu não fui enviado do inferno, porque o inferno não envia ninguém para a terra, certo? O inferno não é causa de existência de nenhum homem e de nenhuma mulher que estão nessa terra, certo? Primeira coisa que você tem que entender, que esse seu argumento podre é totalmente fora da lógica teológica. Segundo, que quem foi que disse que vocês são evangélicos? Se vocês fossem evangélicos, vocês acreditariam na igreja, porque foi a própria igreja que no decorrer de todos esses anos teve uma forte defesa para argumentar diante de tantas heresias que surgiram em combate aos evangelhos. Foi a Igreja Católica que defendeu a palavra de Deus durante todo esse tempo. Então, se você se diz evangélico, passe a crer na palavra de Deus verdadeiramente, porque é nos evangelhos que vai mostrar a veracidade da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, vocês não são evangélicos, vocês são protestantes. Se vocês fossem evangélicos, vocês verdadeiramente acreditariam nos evangelhos e na Igreja Católica, da qual foi esta igreja que no século IV, da qual você disse que se desviou da verdade, que formou o cânon bíblico. O primeiro cânon bíblico foi formado pela igreja no século IV. Essa parte que você diz que a igreja se desviou da verdade no século IV, foi justamente nesse período do século IV que a igreja, ela em um concílio, definiu o primeiro cânon bíblico. Então, como é que você diz que a Igreja Católica se desviou da verdade no século IV? Então, você tem que jogar sua Bíblia fora, querido. Porque foi a Igreja Católica que nos transmitiu a lista dos livros canônicos justamente nesse período. Outro detalhe é que você disse que a Igreja Católica se desviou da verdade no século IV e até Lutero ela levou todo mundo para o inferno. Então quer dizer que Jesus errou em suas palavras quando ele disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer? Será que então durante todo esse percurso do século IV até Lutero, esse período inteiro, o diabo sentou no trono do cristianismo? O diabo prevaleceu, o inferno prevaleceu durante todo esse tempo? Lutero, então, somente com Lutero, quer dizer, a partir de Lutero, porque acredito que nem você segue Lutero, porque a maioria dos protestantes consideram Lutero como um herói, mas não seguem nem mesmo Lutero, né? Seguem suas múltiplas denominações e vai cada vez mais gerando uma por cima da outra, uma renovando a outra. Reforma por cima de reforma, que vocês se utilizam desse nome, né? Reforma, na verdade, foi uma deforma do cristianismo, não foi nenhum tipo de reforma, até porque a Igreja Católica nunca precisou de uma reforma vindo de Lutero, né? Lutero nunca conseguiu reformar a igreja em nada, pelo contrário, ele foi um grande cisma, foi um grande câncer para o cristianismo, que é essas milhares e milhares de denominações protestantes que surgem cada vez mais a partir da revolta de Lutero. Então você disse que foi muitas almas para o inferno. Então quer dizer que você acredita que só a partir de Lutero que o povo começou a ter acesso ao céu? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso é uma profunda falta de conhecimento bíblico, né?
Partindo do princípio de análise de Mateus capítulo 16, do versículo 18 ao 19, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não errou, querido. As portas do inferno nunca prevaleceu contra a igreja, nunca, e nunca vai prevalecer. Sendo assim, Deus, ele falando isso, Jesus falando isso, ele já deixa bem claro que a igreja é invencível, amém? 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja católica apostólica romana, ela não pôde ter sido dominada pela mentira, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Mas eu estou aqui com uma Bíblia de tradução protestante, vejam só, letras gigantes, Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida, revista e corrigida. E lá em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 8, vai ser a minha resposta a essas suas tantas acusações sem lógica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a mentira jamais vai vencer a verdade. Jamais. Então, a verdade está na igreja. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu acredito nisso perfeitamente. E é por isso que amo tanto a igreja católica, porque a igreja é corpo místico de Cristo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 12. Nós podemos encontrar isso. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, esse corpo místico de Cristo, que é a igreja católica, porque na época que isso foi escrito, nem igrejas protestantes que se chamam igrejas, porque não são igrejas, não existia protestantismo naquela época. Então, durante todos esses anos, o que prevaleceu foi a igreja católica, querido, católica. Então, a Bíblia, quando fala de igreja, refere-se à católica e não a protestante, porque foi nascer com 16 séculos de atraso. Amém? Então, a igreja, por ser o corpo místico de Cristo, a igreja é o caminho, a igreja é a verdade, e a igreja é a vida. Porque se Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se a igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja tem como característica o caminho, a verdade e a vida, porque ela é o corpo místico de Cristo. Amém. Então, essas suas acusações, dizendo que eu sou enviado do inferno, que não sei o que, pelo amor de Deus, que Jesus é esse que estão lhe apresentando aí, onde você frequenta, hein? Que Jesus é esse? Misericórdia, misericórdia. Se você quiser comentar mais coisas aí, quiser que eu responda, não vai ser nenhum problema para mim. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu vou estar aqui em defesa da verdade, certo? Vou estar aqui gravando quantos vídeos for preciso para responder todos esses ataques que os protestantes estão me enviando. Sou ex-protestante, fui diácono da Assembleia de Deus, da denominação Assembleia de Deus. Hoje sou católico, apostólico romano, sou missionário e prego o evangelho por esse Brasil e não vou parar de pregar. Não vou parar de pregar, mesmo que arranque minha cabeça. Eu vou continuar evangelizando. Porque esse mesmo cidadão que comentou aí, gente, ele disse para me parar de gravar os vídeos de evangelização, para me parar de odiar o evangelho. Olha só, Eu quero ver você me provar na Bíblia que a igreja verdadeira iria se desviar esse tanto de tempo que você disse aí. A igreja não se desviou. São as pessoas que se desviaram da igreja, se desviaram da verdade. Não é a igreja que está esvaziando, querido. Porque também você disse aí em um dos comentários que a igreja católica está esvaziando. Não é a igreja que está esvaziando. São as pessoas que estão buscando o vazio. Que Deus abençoe. Salve Maria Santíssima. Você que ainda não me segue no Facebook, procura aí. Daniel Silveira Fonteles. Amém? Tem no YouTube, missionário Daniel Silveira Fonteles. Acompanhe essa evangelização. Se inscreva lá no meu canal no YouTube. E vamos juntos evangelizar. Salve Maria Santíssima. Compartilha que é de Deus. Amém.